A história de Moisés, que ecoa através dos séculos, transcende as fronteiras do tempo, servindo como uma fonte inesgotável de inspiração para inúmeras almas ao redor do mundo. Seu testemunho impressionante de coragem, fé e liderança continua a ressoar, destacando-se como um farol para aqueles que buscam significado e propósito em meio às adversidades. Nascido em tempos desafiadores, Moisés enfrentou desde o início a ameaça de ser lançado ao Nilo, uma situação que, paradoxalmente, sinalizava o início de uma jornada extraordinária. Resgatado da beira do rio, sua criação em circunstâncias humildes apenas antecipava a grandiosidade que estava por vir. Esses primeiros capítulos de sua vida revelaram-se como prelúdio de uma narrativa que transcenderia as expectativas, moldando não apenas o destino singular de Moisés, mas também o destino de toda uma nação. A coragem que Moisés demonstrou desde sua infância até os momentos mais cruciais de sua liderança é um exemplo eterno. Sua fé inabalável foi a bússola que o guiou pelos desertos áridos da vida, enfrentando faraós poderosos e desafios aparentemente insuperáveis. A história de Moisés é uma narrativa universal de superação, uma luz que brilha nos momentos mais escuros da existência. Moisés não apenas liderou os filhos de Israel para fora da escravidão no Egito, mas também entregou uma mensagem duradoura e atemporal. Sua vida é uma prova de que mesmo os começos mais modestos podem se transformar em destinos extraordinários, se acompanhados por uma visão clara, determinação incansável e, acima de tudo, fé inabalável. Que a história de Moisés continue a inspirar gerações, lembrando-nos de que, independentemente de nossas origens, cada um de nós possui o potencial para uma jornada extraordinária. Que sua coragem e liderança sirvam como um chamado eterno para buscarmos nosso destino com ousadia, confiança e a firme convicção de que cada passo em direção ao desconhecido é uma oportunidade para alcançarmos alturas extraordinárias. A história de Moisés se desdobra como uma epopeia de superação, destacando-se como um testemunho poderoso de resiliência diante de desafios monumentais. Sua jornada, marcada pela liderança audaciosa na libertação dos filhos de Israel da escravidão no Egito, é um exemplo duradouro de como enfrentar as adversidades com coragem e determinação. Ao confrontar a imponente figura do faraó, Moisés não recuou diante da magnitude da tarefa que tinha pela frente. Invocando pragas e guiando seu povo através de desertos áridos, ele demonstrou uma calma resoluta que transcendia as dificuldades. Sua fé inabalável foi a força propulsora que o impulsionou adiante, um farol que iluminava o caminho mesmo nas noites mais escuras. Esses desafios árduos foram enfrentados não apenas com uma fé profunda, mas também com uma confiança intrínseca no poder divino que o guiava. Moisés personifica a ideia eterna de que, independentemente das adversidades que a vida nos apresenta, é possível transcender as circunstâncias e alcançar não apenas a liberdade física, mas a promessa de uma vida mais plena e significativa. A história de Moisés ressoa como um eco motivacional, convidando-nos a enfrentar nossos próprios desafios com a mesma calma resoluta que ele exibiu. Moisés nos lembra de que, mesmo diante das situações mais árduas, a fé inabalável e a confiança no poder divino podem ser as ferramentas mais poderosas para superar qualquer obstáculo. Que sua jornada inspire a todos nós a abraçar nossos próprios desertos, enfrentar nossos próprios faraós, assim como Moisés, alcançar as promessas de uma vida melhor do outro lado dos desafios monumentais. No epicentro da trajetória extraordinária de Moisés reside um momento transcendental, a entrega dos 10 mandamentos no majestoso Monte Sinai. Estes princípios éticos e morais não apenas delineiam um código de conduta, mas iluminam um caminho perene para a humanidade, destacando valores fundamentais como justiça, compaixão e respeito. Moisés, na posição de líder, não se limitou a ser um transmissor de leis, ele emergiu como um arquiteto visionário de uma sociedade fundamentada em princípios elevados. Os 10 mandamentos, como uma expressão sagrada da sabedoria divina, não são apenas regras a serem seguidas, mas sim uma visão eterna que transcende as eras. A importância da justiça, a essência da compaixão e a valorização do respeito são valores intemporais que Moisés deixou como legado. Sua visão profunda não se limitava ao seu tempo, mas moldou a consciência de gerações futuras, instilando a compreensão de que viver em harmonia com princípios elevados é essencial para a construção de uma sociedade sólida e compassiva. Os 10 mandamentos, como um farol ético, continuam a guiar a humanidade através das complexidades da vida.
Eles são mais do que meras instruções, são a base sobre a qual podemos edificar relacionamentos significativos, sociedades justas e uma compreensão mais profunda de nosso propósito coletivo. A visão de Moisés transcende o tempo, revelando-se como um guia atemporal para uma vida de significado e propósito. Que, ao refletirmos sobre esses princípios, possamos encontrar inspiração para trilhar um caminho ético e duradouro em nossas próprias jornadas. O legado de Moisés transcende as páginas empoeiradas dos livros de história, é uma fonte vibrante e perene de inspiração que ecoa através dos tempos. Sua jornada, marcada por desafios monumentais, serve como um poderoso lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, a perseverança e a fé têm o poder de abrir caminhos para a liberdade e realização. Moisés, guiado por uma fé inabalável, enfrentou desertos áridos e desafiou a figura imponente do faraó. Sua história é um testemunho vivo de como a resiliência pode transformar adversidades em oportunidades. Cada deserto que enfrentamos, cada faraó que desafia nossa jornada, não é apenas um obstáculo, mas uma chance de nos tornarmos agentes de mudança. A vida de Moisés destaca que, mesmo quando nos deparamos com as circunstâncias mais árduas, a perseverança é a chave para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Os desertos, embora áridos, oferecem a oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Cada faraó, símbolo de desafios imponentes, é uma oportunidade para demonstrar coragem e liderança. Mais do que um personagem histórico, Moisés é um mentor que sussurra palavras de encorajamento através das eras. Seu legado é um chamado à perseverança, um convite para enfrentar as adversidades com coragem e confiança. Ao moldar nosso próprio destino, tornamo-nos arquitetos de mudanças não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles ao nosso redor. Assim, ao seguirmos os passos de Moisés, encontramos a inspiração para transformar os desertos de nossas vidas em jardins férteis de aprendizado e crescimento. Cada desafio é uma oportunidade para afirmarmos nossa resiliência, e cada obstáculo nos coloca no papel de construtores de um futuro mais robusto e significativo. O legado de Moisés, portanto, vive não apenas no passado, mas como uma chama eterna que ilumina o caminho da perseverança para todas as gerações. A história de Moisés é mais do que um relato antigo, é um eco motivacional que ressoa através das eras, convidando-nos a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e resiliência. Moisés, como um arauto da superação, nos instiga a abraçar a fé nos momentos mais difíceis e a liderar com a convicção de que cada passo em direção à liberdade é um passo em direção a um futuro mais luminoso. Em um mundo repleto de adversidades, a história de Moisés emerge como um farol de esperança, transcendendo fronteiras e crenças. Suas experiências, marcadas por desertos intransponíveis e desafios formidáveis, são um testemunho vívido de como a determinação pode vencer até mesmo as situações mais aparentemente impossíveis. Moisés não é apenas um personagem histórico distante, ele é um guia espiritual que nos encoraja a trilhar nossas próprias jornadas com propósito e integridade. Sua liderança resoluta nos lembra de que, nos momentos de incerteza, a fé se torna uma bússola confiável, apontando para um futuro cheio de significado. A transcendência de Moisés vai além de fronteiras geográficas e barreiras culturais. Ele se torna um farol de esperança para todos aqueles que buscam uma vida de propósito, integridade e significado. A história de Moisés não é apenas um conto do passado, mas uma narrativa viva que continua a inspirar gerações, convidando-nos a perseguir nossas aspirações com vigor e a acreditar que, assim como Moisés, podemos moldar nosso destino. Que a história de Moisés ecoe em nossos corações como um lembrete eterno de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, a coragem, a fé e a liderança intrépida podem nos conduzir a um futuro mais luminoso. Assim, cada desafio se transforma em uma oportunidade, e cada passo em direção à liberdade nos leva a uma vida mais plena e significativa. Moisés, com sua história inspiradora, permanece como um eco motivacional que nos guia em nossa busca contínua por uma vida de propósito e realização.